Amém? Meus irmãos, eu vou confessar a vocês, pastor Bernardo lendo esse texto, estava vindo estudando ele essa semana, e eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, até que eu coloquei como tema dessa reflexão de hoje, o amor do pastor Paulo, né, para aquela igreja. Parece-nos que quando Paulo, ele está escrevendo esses conselhos finais para a igreja em Tessalônica, parece que ele alardoa em nossas mentes, em nossos corações, aquilo que ele estava falando para aquela igreja. Sabe, meus irmãos, a gente fica tão consternado, a gente fica tão regozijado, tão alegre, porque parece que Paulo está gritando aqui no ouvido da gente, falando com a gente, e dizendo o que ele termina de dizer para aquela igreja. Vocês sabem o histórico daquela igreja, foi uma igreja em que Paulo, tão pouco tempo, teve naquele lugar, apenas 3 semanas, mas a fé operosa ficou naqueles irmãos, a ponto de Paulo dizer assim: olha, meus irmãos, não somente aí agora onde vocês estão, mas toda a Ásia está sabendo desse evangelho, através da vida de vocês. Meus irmãos, Paulo se alegrou tanto quando Timóteo chegou com a notícia, porque o contexto, para quem vem estudando já essa carta conosco aqui, vocês sabem, Paulo saiu de lá foragido, Paulo saiu de lá corrido, e o pastor, ele não queria deixar suas ovelhas no estado em que, quando ele saiu de Tessalônica, estava. O pastor, como o próprio Jesus disse, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Porém, meus irmãos, a forma como Paulo saiu de lá, certamente o deixou muito inquieto. Paulo saiu de lá muito triste, Paulo saiu contra a sua vontade, mas os irmãos estavam expulsando Paulo: sai daqui, você não pode morrer, você não pode deixar de estar nos ensinando, doutrinando, trazendo as revelações que Cristo trouxe para você, você não pode. E então Paulo teve que sair às pressas, e Paulo saiu, mas o coração de Paulo, a mente de Paulo ficou fervilhando, de maneira que ele manda Timóteo ir lá. Timóteo, por favor, vai lá, Timóteo, descobre como é que aqueles irmãos estão. Será que tem alguém preso? Será que alguém foi espancado, Timóteo? Corre lá, Timóteo. E Timóteo vai, passa uns dias lá naquela igreja, e quando Timóteo chega, Paulo diz: foi a melhor notícia que eu recebi, porque aqueles irmãos que estavam lá em Tessalônica, mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo invadido pelos inimigos, pelos romanos que estavam lá, mesmo passando por tudo isso, a igreja estava glorificando ao Senhor. E Paulo disse: eu sei que o tempo que eu passei foi pouco, foi pequeno, mas valeu a pena ter estado naquela igreja, valeu a pena ter pregado, valeu a pena ter apanhado, porque a fé dos irmãos ficaram uma fé firme, operosa, os irmãos ficaram avivados, os irmãos pregavam a Cristo na praça, pregavam nas casas, pregavam em todo onde eles iam, estavam espalhando aquele evangelho. E Timóteo chega e diz: olha, Paulo, os irmãos lá estão muito animados, não fique triste não, porque mesmo eles sendo em prisões, indo para a cadeia, mas eles estão felizes, eles estão alegres. E Paulo, meus irmãos, diz que Paulo então se regozijou, ficou feliz. E agora, a partir do versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo, olhando para a sua Bíblia, e aí a gente vai ver os conselhos finais que aquele pastor, o pastor Paulo, amando aquela igreja, quais são os conselhos finais que Paulo tem para aquela igreja. E ele vai começar então no verso 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, e que os presidem no Senhor e os ademoestem. A primeiro conselho finalzinho, nesse final dessa carta que Paulo vai dar aqui para aqueles irmãos, é que eles precisam ter grande apreço por aqueles que trabalham e que presidem no meio daquela igreja.
Eu confesso a vocês que quando eu estava estudando aqui e orando, né, conversando com Deus, eu digo, eu sou suspeito, Senhor. Eu sou suspeito de ler esse texto, esse verso 12 aqui, em dizer que nós devemos ter grande apreço àqueles que trabalham conosco. Mas por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, meus irmãos, quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja em uma unidade, apesar da diversidade. A igreja, ela é diversificada, seja com irmãos de vários níveis sociais, de vários níveis intelectuais, de vários níveis de posição, mas, no entanto, a igreja, ela é única. E aí, a gente não consegue ver a diferença, porque um tem uma condição social melhor e outro menor. A gente não consegue, ou seja, o que Paulo está nos orientando aqui, é para que a gente não faça essa diferença, mas antes, admoestemo-nos uns aos outros, em dizer assim: Lázaro, o trabalho que você faz é tão importante. Alexandre, Nilma, o louvor na igreja é tão importante. Admoeste, meus irmãos, com grande apreço. Às vezes, quando a gente pensa na natureza humana, ela não quer fazer aquilo que João disse. Importa que eu diminua e que ele cresça. Ela não quer obedecer aquilo que Paulo disse: considere o seu irmão maior do que você. Paulo compreendia esse mistério que ele disse a Coríntios. Grande é o mistério. Aí depois ele explica: mas eu digo isso me referindo a Cristo e a sua igreja. Quando a gente consegue perceber, meus irmãos, a natureza da igreja, a gente consegue olhar para cada irmão, para cada irmã que atua no ministério, fazendo com que esse grande corpo, esse grande motor, ele funcione, cada um na sua área. Então eu gosto, meus irmãos, de elogiar. Eu gosto de olhar para uma mídia e dizer: Tuane, que trabalho maravilhoso que você faz. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame bênção sobre a tua vida. E Paulo nos aconselha. Paulo tinha essa mesma ótica. Paulo enxergava desse jeito. Elogie. Dê um elogio para o seu irmão. Não critique. Se ele falhou, utilize a misericórdia de Deus. Quem não erra nessa vida? Qualquer um de nós podemos errar e erramos. Mas elogie. Meu irmão, que trabalho maravilhoso, que bênção que você faz. As crianças que estão aqui, a equipe do infantil, que bênção. Vocês são muito importantes para que isso aconteça. Ao pastor Bernardo, que bênção que é na igreja. As ministras comissionadas, os acólitos que nós temos na nossa igreja, cada um, meus irmãos, desenvolvendo o papel, quem está lá na portaria, lá na introdução, cada um fazendo esse papel. Que maravilha, meus irmãos. E Paulo está dizendo aqui: tenham de grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor, e os admoestem. Aqui esse admoestar não vai ser aquela palavra de você corrigir, mas no sentido de que você pode, que bênção, trabalho que você faz, meu irmão, minha irmã, que maravilha, eu louvo a Deus, você é um presente de Deus para essa congregação, você é uma bênção de Deus para esse lugar. E assim, meu irmão, a igreja, ela vai sendo estruturada numa rocha, ela não vai ser abalada.
O vento vai vir, o temporal vai vir, mas essa igreja que acatar os conselhos de Paulo, que viver dessa forma como Paulo está ensinando, é uma igreja que vai estar firme, vai ser uma igreja inabalável, vai ser uma igreja que vai estar firmado a sua estrutura numa rocha. E é esse conselho que Paulo começa a dizer, isso apenas o verso 12, mas vamos para o verso 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Tenham essas pessoas em máxima consideração pelos trabalhos que elas realizam. E eu consigo enxergar o sacrifício de alguns irmãos, de algumas irmãs aqui nesse lugar. Meus irmãos, semana, finalzinho de ano, dezembro de 2024, finalzinho, nós marcamos para virmos aqui lavar o templo e fazer uma limpeza aqui no templo e fazer uma faxinada aqui. E eu vi irmãs vindo do trabalho, com roupa do trabalho, vindo distante, sem jantar, mas aqui, fazendo o trabalho do Senhor. E Paulo aqui está dizendo, tem essas pessoas em máxima consideração. Considere, meu irmão, observe. Essas pessoas, elas são servas de Deus, são servos de Deus, que têm sacrifício para fazer, para chegar até aqui, para fazer o trabalho, a dificuldade de muitas vezes vir sem jantar do trabalho direto para cá, para quando terminar voltar, e muitas vezes ir jantar em casa de 10h30, 11 horas da noite. Paulo está dizendo assim, considere essas pessoas, não olhe somente as falhas não, mas ele falhou, mas ela falhou, sim, mas não vai considerar o sacrifício que ele tem feito, que ela tem feito para a causa do Senhor. Paulo, ele via com essa ótica. Paulo está nos dando, meus irmãos, aqui um segredo para a nossa igreja viver uma saúde espiritual, para a nossa igreja viver uma vida santificada, para que a nossa igreja ela tenha uma estrutura na presença do Senhor. E ele vai dizer, considere com máxima consideração. Faça isso, meus irmãos. A partir de hoje, se você não tinha esse entendimento, peça o Espírito Santo, ou na verdade, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Passe agora a honrar as pessoas, a elogiar, para agradecer. Mas Alexandre faz tanto, mas quando Alexandre erra, Alexandre faz tanta coisa boa, mas eu não elogio, mas quando Alexandre erra, eu vou logo corrigi-lo. Paulo está dizendo assim, igreja, não é assim. Vocês são santos, vocês são a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não anda assim não. A noiva de Cristo ela é lavada, ela é remida, ela é purificada, ela é salva. Então vocês vivem diferente. Depois, a parte B desse verso, ele vai dizer, vocês procurem viver em paz uns com os outros. Como é que você está com seu irmão? Como é que você está com sua irmã? Em seu coração tem paz ou está aquele clima de guerra? Paulo está nos orientando a vivermos em paz. Eu lhe desafio aqui nessa noite, eu lhe desafio a você, enquanto estivermos aqui ministrando essa palavra, com essa Santa Escritura aqui aberta, o Espírito Santo falando aí no seu coração, você fazer uma aliança e um pacto com você mesmo. Senhor, quando eu sair aqui desse culto, eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para fulana, que ficou algo solto entre mim e ele, ou entre mim e ela, não está legal, não ficou bem ajustado, eu vou entrar em contato com ele, eu vou entrar em contato com ela, mesmo se foi ela que me feriu, mas eu vou dizer para ela, me perdoe.
e você vai ver que você vai estar cumprindo o mandamento do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Vivam em paz uns com os outros. Olhando para o verso 14 agora, também, Paulo aí ele vai continuar, também exorto a vocês, irmãos, a que demoestem os que vivem de forma desordenada. Agora esse ademostar aqui é diferente daquele primeiro verbo de ademostar. Aquele ademostar era uma demonstração de elogio, de virtude, de adjetivo, de qualidade. Esse aqui é de chamar atenção para aqueles que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha o que o pastor Paulo está dizendo aqui, que maravilha. Eu fico apaixonado por essas palavras que tanto nos move, mexe conosco. Olha o que Paulo está dizendo: consolem os desanimados. Você foi comprado pelo alto preço, para que você seja consolador, para que você seja consoladora. Você não foi comprada por Cristo para desanimar os que já estão desanimados, mas você foi comprado por Cristo para consolar e para animar. Ampare os fracos, socorra, ajude, se esforce e seja paciente para com todos. Quem é que está tirando a sua paciência? Eu já estou cansado disso, eu já estou estressado com isso já está me tirando a paciência, isso já está me deixando irritado, não é possível, outra vez, de novo, se repetindo. Paulo está dizendo aqui: seja paciente com todos. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Vocês estão percebendo que o coração desse pastor, como esse coração desse pastor é um coração amável, como esse pastor está apacentando aquelas ovelhas, dizendo: meus irmãos, eu sei que é exaustivo, eu sei que estressa, eu sei que tira a paciência, mas sejam acolhedores, procure ter paciência, acolham, que ninguém procure fazer mal e nem retribuir mal por mal, mas retribua o mal com o bem. Verso 16: estejam sempre alegres. Como é que está o seu coração aqui nessa noite? Como foi que você chegou aqui nessa igreja? Como é que você chegou aqui nesse momento de adoração e comunhão? Porque o texto está dizendo aqui: estejam sempre alegres. Ore sem cessar. Verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo. Ele não disse em algumas coisas, naquilo que for bom para mim, naquilo que eu acho que é vantajoso para mim. Ele está dizendo em tudo. Por que em tudo, meus irmãos? Por que em tudo? Hoje nós estivemos pela manhã fazendo o culto doméstico, e no louvor hoje do culto doméstico a gente cantou aquele hino bem antigo do cantor cristão: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim, meus dias sejam, e aí vai. Meus irmãos, olha que maravilha. Porque em tudo eu devo dar graça, porque as mãos do Senhor Ele dirige. Olhe, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Porque as mãos do Senhor Ele dirige o meu e o seu destino. As tuas mãos, Senhor, dirigem o meu destino.
E aí Paulo vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem está falando aqui é um homem que foi inspirado por Deus para dizer isso. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, diga para a igreja que o que está acontecendo lá na igreja é, no mínimo, a minha vontade para eles. Então não reclame, não murmure, dê graça, agradeça. Está passando por uma aflição? Louve a Deus. É tribulação? Glorifique. Porque essa é, no mínimo, a permissão de Deus na sua vida. Vamos avançar, porque a hora não para. Verso 19: não apague o espírito, não despreze as profecias. Meu Deus, é muita coisa. Olha, meus irmãos, não apague o espírito. Poderíamos passar aqui a noite todinha só pensando nisso aqui. Pastor, como é que eu apago o espírito? Como é que se apaga o espírito na vida de uma pessoa? Eu vou dar algumas dicas para você. Primeiro passo para apagar o espírito é você não reconhecer a soberania e a bondade de Deus na sua vida. Se você está em uma situação e você diz: eu mereci algo melhor, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, eu não deveria estar passando por isso, eu não mereço isso, isso não é para mim. Por que é que Deus não faz isso por mim? Por que é que Deus não apressa logo a minha vitória? Por que Deus não dá logo a minha bênção? Por que é que esse mar vermelho não se abre logo? Porque aí começa a sair os porquês. Isso apaga o espírito. Foi isso que aconteceu lá no deserto. E lá no deserto o povo murmuravam. E nós não devemos murmurar, porque Hebreus vai dizer: porque muitos murmuraram e pereceram no deserto por causa da sua murmuração. Então apagar o espírito é não reconhecer que apesar das circunstâncias, apesar da situação, você está amparado e acolhido debaixo da graça de Deus. Então, quando eu penso dessa forma, quando eu enxergo as minhas circunstâncias dessa forma, meus irmãos, eu sei que Deus está guardando minha vida. Então, eu não apago o espírito, porque o espírito fica triste. Como é que o espírito fica triste? Porque ele fala comigo, fala com você, e muitas vezes a gente não dá ouvido ao que ele está falando. A gente tem a palavra dele, a gente não lê, a gente não medita, a gente não para um momento de contemplação, de meditação, um momento de intimidade com Deus, a sós com Deus. Então ele fica triste, está apagando o espírito. Aí depois quer ser cheio da alegria, cheio do poder, cheio da graça. Como? Se muitas vezes a gente abre a nossa vida e deixa o mundo entrar em nossos corações, aí não vai ter espaço para o espírito. Então isso é apagar o espírito. Paulo está dizendo aqui: não apagueis o espírito, não despreze as profecias. Aqueles irmãos lá em Tessalônica, eles recebiam profecias, tinha sim profetisas, profetas que falavam da parte de Deus, sim. E Paulo está dizendo: olhe, aquilo que vocês ouviram, não despreze não despreze as profecias. E quando ele escreve a Timóteo, ele vai reforçar essa palavra: Timóteo, não despreze as profecias que houveram acerca de ti. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Olha, meus irmãos, que coisa linda. O apóstolo, um grande homem de Deus, um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, mas em sua humildade, ele nos ensina a sermos humildes também. Orem, igreja, por esse servo Paulo, que também é carente, é necessitado das vossas orações.
esses são os exemplos que a igreja, a Paróquia Galileia, nós enquanto servos de Deus e como militarmos aqui o Evangelho de Cristo, tomemos-nos esses exemplos das Escrituras para cada um de nós. E por fim, ele vai dizer no 26, saúdem a todos os irmãos com um beijo, ou com ósculo em algumas traduções, santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Se eu pudesse ir até lá onde ele está agora e dizer para ele, obrigado, Paulo, porque você pediu que essa carta fosse lida nas igrejas e que fosse lida com insistência. Nós, Paróquia Galileia, louvamos a Deus por a vida desse apóstolo que deixou esse escrito para nós, dizendo que essa carta seja lida com insistência. E hoje nós, 2025, estamos lendo com insistência, estamos vendo quão bem essa carta edifica a sua igreja, quão bem essa carta nos fortalece, quão bem, meus irmãos, essa carta nos motiva a realizar mais e mais essa obra do Senhor. E por final, ele despede com a bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Amado Pai, nós não temos palavras para te agradecer. O bem que a tua palavra nos faz. Ela remove do nosso coração, da nossa mente, tantas coisas ruins, preocupação, perturbação, incertezas, perspectivas negativas do futuro. Ela remove tudo isso e nos fortalece na tua presença. Querido Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, que nenhum dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, eles saiam daqui sem esse renovo espiritual. Eles saiam daqui, Senhor, sem ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai, sabendo que mais uma vez, nesta noite, aprove o Senhor a falar com a Tua igreja através da Tua palavra. Nós estamos satisfeitos. Só te pedimos que o Senhor nos renove cada vez mais, para que o ano 2025, quando chegar em dezembro, nós possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Assim te oramos, em nome de Jesus.